Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus. A Palavra se fez carne e veio habitar entre nós. É Deus que se faz próximo de nós através da sua Palavra. É por isso que precisamos acolhê-la com muito amor, com muito carinho. Acolher a Palavra é acolher o próprio Deus. A Palavra da Salvação deseja ser este momento desta nossa intimidade com Deus pela escuta da sua Palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, sempre temos esta oportunidade. Não deixemos que ela passe sem que a gente mergulhe profundamente no verdadeiro sentido da mensagem que o Senhor nos comunica através do Evangelho. Vamos escutar com muita atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim. E sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador. Ele em quem puseste a vossa esperança. Se cresseis em Moisés, haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus, nesse trecho que nós ouvimos aqui, retomando a sua palavra e respondendo aos judeus, aos chefes religiosos daquele tempo, Jesus fala do testemunho, o testemunho verdadeiro. E isso também nos provoca hoje, porque a nossa fé, ela vem do testemunho. Nós cremos porque recebemos o testemunho de alguém. E aqueles que virão depois de nós poderão crer por causa do nosso testemunho de fé. Somos convidados a fazer esta reflexão. O trecho do Evangelho começa dizendo: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Jesus diz que ele não dá testemunho de si. E se ele desse testemunho de si mesmo, seu testemunho não seria verdadeiro, seria falso. Por que Jesus diz isso? Antigamente havia um costume de que para que
um testemunho fosse verdadeiro, eram preciso pelo menos 2 pessoas para testemunhar. O testemunho de uma única pessoa não era válido. Por isso que Jesus está dizendo aqui, não é somente o seu testemunho. Há um outro que testemunha também sobre a identidade verdadeira de Jesus. Nós poderíamos pensar, veja bem o que diz o Evangelho, outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele presta de mim. Portanto, um outro dá testemunho. A gente imediatamente imagina a figura de João Batista, como aquele que dá testemunho de Jesus. Mas o Evangelho diz que não é este o testemunho verdadeiro sobre a identidade de Jesus. Veja o que diz logo em seguida. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Portanto, não é uma referência ao testemunho de João. Jesus até reconhece a importância do testemunho dado por João Batista. Olha como diz o Evangelho. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. E continua reafirmando, eu, porém, tenho testemunho maior que o de João. Mas quem é esse testemunho maior que Jesus tem, mais importante do que o próprio testemunho de João Batista? As obras de Jesus. Olha só o que diz o Evangelho. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala, as escolhas de Jesus é que dão testemunho de quem Ele é, de que verdadeiramente Ele é o Filho do Pai, o enviado do Pai Eterno para salvar a humanidade. E a gente é provocado, será que nós teríamos coragem de dizer que as nossas obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, é o testemunho que vai nos ajudar a revelar a nossa identidade como Filho de Deus? O que as nossas obras dizem sobre nós? Se elas são o testemunho verdadeiro, o que elas dizem sobre nós? Jesus tem essa clareza, as suas obras, que o Pai o concedeu realizar, dão testemunho de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas e nós? As nossas obras testemunham que nós somos realmente filhos e filhas do Pai Eterno? Bem, o Evangelho continua dizendo, também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Portanto, as obras e o próprio Pai Eterno é que dão testemunho de Jesus. E por isso, este testemunho é verdadeiro. E aí depois o Evangelho vai dizer que ninguém ouviu a voz do Pai, nem contemplou a sua face. A sua palavra não permanece. Por que esta palavra não permanece naqueles? Porque não creem. É justamente pela fé que a gente pode experimentar e contemplar a face do Pai Eterno. Sem fé, a gente não pode fazer esta experiência. Por isso, Jesus diz aos judeus que estão interrogando que eles não ouviram a voz do Pai e nem contemplaram a sua face, porque não acreditaram, porque não tinham fé naquele que o Pai enviou. O Evangelho, um pouco mais à frente, vai dizer assim, vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo glória que vem dos homens, e contrapõe esta glória de Jesus que vem do Pai com a glória que os religiosos, chefes religiosos daquele tempo, buscavam, a glória dos homens. Olha o que diz aqui. Vim em nome do meu Pai, e não me acolheis. Se alguém viesse em seu nome próprio, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós, que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Isso também é um risco, meu irmão e minha irmã, que nós corremos. Não eram simplesmente os chefes religiosos daquele tempo, mas muitas vezes ainda nós, hoje, procuramos glória dos homens, glórias uns dos outros, e não a glória do Deus único e verdadeiro. Jesus tinha esta clareza, que a única glória que ele buscava era a glória do Deus único e verdadeiro. Por isso superou todas as críticas e ameaças das pessoas daquela época. Assumiu até as últimas consequências.
mesmo que tivesse que sofrer uma dura pena de morrer numa cruz, mas foi fiel até o fim, porque a glória que ele buscava não era dos homens, mas a glória de Deus. E nós, que glória nós buscamos? A de Deus ou a dos homens? Buscamos o reconhecimento do Deus único ou o reconhecimento e elogio dos homens? O que nós realizamos é em vista da realização da glória de Deus ou da nossa própria glória? Portanto, o Evangelho nos provoca nessa direção e se conclui quando Jesus interpela os judeus, dizendo que o julgamento deles será por Moisés, porque se acreditassem em Moisés, acreditariam também em Jesus, porque tudo que Moisés escreveu era a respeito do próprio Jesus. Afinal de contas, Jesus é a plenitude da lei e dos profetas. Acolhamos Jesus, o Filho enviado pelo Pai Eterno para nos salvar. O Evangelho de hoje nos fala sobre o testemunho, uma realidade tão importante. Para a nossa reflexão durante este dia de hoje, vale esta pergunta: como eu tenho testemunhado a minha fé? Ou uma outra pergunta: como as minhas obras têm dado testemunho sobre a minha identidade como filho ou filha de Deus? Vamos rezar, meu irmão e minha irmã, pedindo que nós sejamos fiéis testemunhas do Evangelho que nós proclamamos. Rezemos com confiança ao Pai Eterno. Pai Eterno, Deus de amor, no dia de hoje te pedimos a força do Espírito Santo para sabermos dar testemunho da nossa fé por meio da nossa prática, de nossas ações, de nossas obras, assim como teu Filho Jesus tem como testemunha as suas próprias obras. Te pedimos força e coragem, Pai Eterno, para sermos no mundo fiéis testemunhas do Teu amor e da Tua misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.